Hoje, em nossa conversa nas tardes, eu quero responder o questionamento de um irmão. Ele chama-se Sérgio, é de Minas Gerais, porém não vou falar qual a cidade, apenas essa informação, amém? E ele está usando como base para seu questionamento o texto de Mateus capítulo 7, versículo 22. O texto diz: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então esse é o texto base para a nossa conversa nas tardes de hoje. Conforme o nosso irmão, um amigo chegou a ele e falou: olha, o texto de Mateus capítulo 7, versículo 22, e citou o texto. Quis dizer com isso que não era necessário a pessoa estar em santidade, em retidão, em compromisso com Deus, para que o Senhor o usasse. Por esta afirmação: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aí ele pergunta o porquê, como é que essas pessoas que chegaram diante do Senhor e apresentaram essa ficha de trabalho e mesmo assim foram condenadas ao inferno. Então essa é a pergunta do nosso irmão e eu vou responder para vocês. O primeiro passo que você precisa dar é procurar entender o que é o engano. O que é o engano? As pessoas esquecem do que é o engano. O engano, querido, é exatamente fazer alguma coisa que não é. Tipo assim, você consegue algo que não é original e você passa aquilo como original. É mais ou menos assim que funciona o engano. Você engana as pessoas. Como aqui está tratando de temas espirituais, situações espirituais, e nós sabemos que a palavra de Deus ela não se contradiz. A palavra de Deus é imutável. O que foi escrito há 2000 anos atrás é verdade hoje e será verdade nos próximos 2000 anos, se assim houver mundo, e vai por aí. A palavra de Deus ela não se contradiz em parte alguma, não há contradição. E como o Senhor diz, e Ele fala de forma clara, que para que eu seja usado, receba o Espírito Santo de Deus, necessito ter uma vida pura, uma vida reta, uma vida cheia do Espírito Santo. Então não há como a minha vida está impura, eu estar em pecado, fazendo aquilo que não procede e está agindo no poder e na autoridade do Senhor. Quando eu penso dessa forma, eu estou subestimando a verdade bíblica. E de certa forma estou pecando contra Deus porque eu pego um entendimento particular e com esse entendimento eu afronto os princípios do Senhor. Então é preciso ter muito cuidado, porque é aí que está a blasfêmia, é você pegar aquilo que é de Deus e torcer e fazer que aquilo que é do capeta, aquilo que é do cão, tenha o peso daquilo que é de Deus. Nós precisamos compreender esta verdade. Outro aspecto, antes de nós prosseguirmos na nossa conversa, é que não estou com a Bíblia aberta para citar o texto. É uma conversa nas tardes, então nós vamos desenvolvendo o tema sem necessariamente estarmos com a Bíblia aberta aqui, até porque daria um pouco mais de trabalho. Mas os textos que eu estou falando são facilmente encontráveis na Palavra de Deus. Em outro texto, nós encontramos a afirmação que o diabo faria grandes obras, que, se possível, enganaria os eleitos. Diz ainda que ele pode fazer descer fogo do céu. Em outras palavras, irmãos, o diabo tem grande poder. Ele tem poder para fazer grandes sinais, grandes maravilhas. Nós não podemos, amados, nós não podemos ficar naquela e concluirmos que Satanás não tem poder nenhum. Isso não procede. Se pensarmos dessa forma, como fica o poder, a manifestação do poder, a manifestação de maravilhas em religiões não cristãs, em religiões pagãs, em religiões que estão totalmente fora dos princípios bíblicos?
E nós vemos que pessoas vão até estas religiões, até estes sacerdotes, e são curados, muitas vezes. Recebem a bênção que vão procurar, mas nós temos convicção plena que aquelas pessoas não estão em comunhão com Deus, até porque os seus atos, as suas ações, assim demonstram. No entanto, eles recebem poder e manifestam esse poder e, em alguns casos, o poder manifestado nas religiões pagãs são extremamente superior ao que vemos hoje nas igrejas chamadas cristãs, por incrível que pareça. Ou seja, vivemos dias em que Satanás tem operado muito mais milagres do que aqueles que estão na igreja. Para a operação de milagres ser efetivada, é preciso que o Espírito Santo de Deus use a pessoa como canal. Mas para que essa pessoa seja usada como canal, ela necessita estar limpa, lavada, purificada, que seja um templo preparado. Só desta forma eu torno-me um canal do Senhor. Você que me ouve, torna-se um canal do Senhor. Mas o mandamento de Deus é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E diz ainda que os sinais acompanhariam. Os sinais acompanhariam. Então a manifestação de sinal, ela é uma verdade dentro da igreja. É uma verdade totalmente possível. Nós não vemos com maior ênfase, nós não vemos com um número maior de vezes, talvez porque a igreja não tem buscado a manifestação dos sinais, não tem buscado Deus da forma que deve ser, ou até porque nós vivemos uns dias tão complicados em que os crentes, eles são mais incrédulos do que aqueles que não são crentes. É tanta coisa que nós vemos nas igrejas hoje, irmãos, tanta confusão, que muitas pessoas preferem não crer, preferem viver uma vida social cristã, uma vida socialmente cristã e evangélica, mas dispensa a manifestação do sobrenatural, dispensa a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas, com esta palavra, como fica o texto de Mateus capítulo 7, versículo 22? Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Como fica esse texto? Amados, uma coisa nós precisamos entender. Aqueles que vivem religiões pagãs, aqueles que vivem uma religião superficial, um cristianismo superficial, aqueles que são assim, cristãos evangélicos, xing-ling, paraguaio, genérico. Essas pessoas estão convictas que estão em comunhão com Deus. Quase todos estão convictos que estão em comunhão com Deus. Poucos, amados, poucos você encontra desses que são enganadores, que estão fazendo isso certo das suas ações. Mas geralmente as pessoas são usadas pelo espírito de engano e aquilo cria em seus corações uma convicção tão grande que estão agindo certo que elas não conseguem mais enxergar os mandamentos bíblicos, não conseguem mais enxergar a ordenança do Senhor e agem segundo a sua própria vontade, concluindo que estão certos diante de Deus. Irmãos, eis aí o grande problema. Foi neste aspecto que essas pessoas, ao encontrarem-se com Deus no dia do julgamento, apresentaram-se uma ficha de trabalho extensa. Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios. Aí o Senhor olhou para essas pessoas e diz: não vos conheço. Deixe-me ler a sequência. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ouça então qual foi a resposta do Senhor: não vos conheço. Não vos conheço. Ou seja, amados, o poder que emanava das mãos daquelas pessoas não provinha de Deus, não era uma manifestação do Espírito Santo de Deus,
mas sim uma manifestação demoníaca, uma manifestação de Satanás, das castas inferiores, dos anjos caídos. Você não pode esquecer que a Bíblia diz que estes possuem poder. Satanás, ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso. Tem muito poder. Eu sei que quando eu falo isso, alguns podem até concluir que eu estou fazendo apologia a Satanás. Não, de forma alguma. Estou apenas citando aquilo que a Bíblia diz. Satanás é poderoso, amados. Nós precisamos entender isso. Muito poderoso, muito perigoso, muito astuto. Ele conseguiu enganar o primeiro casal e olha, o primeiro casal tinha a mente de Deus, comunhão com Deus, eram puros, extremamente sábios, conhecedores da verdade de Deus. Mesmo assim foram enganados. Se você voltar um pouco antes nos céus, lá nos céus, 1/3 dos anjos foram enganados por Satanás. 1/3 dos anjos. Isso é para você entender o poder de Satanás. O poder de persuasão, o poder de manifestação de milagres é extremo, queridos. Os anjos foram criados por Deus, não conheceram outra realidade a não ser a realidade de Deus. Mesmo assim levantou-se Satanás, e Satanás conseguiu enganar aqueles que conheciam Deus de uma forma intensa, maravilhosa. E esses foram expulsos dos céus. Eis aí, amados, eis aí uma verdade que nós precisamos dar crédito. Portanto, aquelas pessoas que apresentaram diante do Senhor uma ficha de trabalho extensa, muito extensa, talvez o relato de milhares de milagres, o Senhor olhou para eles e diz: nunca vos conheci. Nunca vos conheci, ou seja, aquelas pessoas, apesar da manifestação de sinais, de poder, de curas, nunca tiveram com Deus. Nunca vivenciaram Deus. Nunca vivenciaram Deus. No entanto, irmãos, foram cavalos. Foram cavalos usados por Satanás para manifestar sinais, para manifestar o engano de uma forma tão intensa, tão extraordinária, a ponto de fazer muitos crerem que não era necessário observar os princípios de Deus para desenvolver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, para alcançar de Deus a promessa que Ele tem. E é isto que nós vemos ainda em nossos dias, irmãos. Como temos visto hoje em nossos dias? Como temos visto isso? São pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que vivem uma verdade antibíblica, que pregam uma mensagem herética, fora da realidade do Senhor. No entanto, vemos que grandes sinais, grande manifestação de sinais acompanham essas pessoas. Sinais extraordinários, curas maravilhosas. E as pessoas, irmãos, são levadas a concluir que não é necessário viver Deus da forma que a Bíblia diz, mas uma vida parcial, Eu posso abrir um parêntese e citar essa onda da prosperidade que nós temos visto nesses últimos tempos. Tudo tem seu preço. Se você quer uma bênção grande, você oferta mais. Uma bênção média, você oferta relativamente. Se é uma bênção pequena, você dá R$50. No entanto, essas pessoas não são levadas a entender que precisam viver em santidade. Precisam viver a realidade de Deus de uma forma clara no seu dia a dia. Serem imitadores de Cristo Jesus no seu dia a dia. Essas pessoas não são levadas a entender essa realidade e muitas vezes recebem a bênção que precisam. Sim, recebem, pagam pela bênção e depois testemunham que receberam a bênção. Mas muitos destes irmãos nunca tiveram uma vida de comunhão com o Senhor, nunca viveram Deus nas suas vidas e, após o recebimento da bênção, aí é que não vão viver a vontade do Senhor.
Porque uma marca de Satanás é impressa no coração dessas pessoas. E a marca do engano, é que eu posso viver da forma que eu estou vivendo e Deus está me abençoando. Eu posso viver da forma que eu quero e Deus vai fazer coisas através da minha vida. Eu posso viver no pecado, parcialmente em santidade, meio lá, meio cá, 50% no pecado, 50% na santidade. E está muito bom, porque Deus, Ele precisa de mim. E Ele pode, e Ele quer, e Ele age através de mim, mesmo que minha vida não seja segundo os parâmetros determinados pelo Senhor na Bíblia. Esta é a conclusão das pessoas. Elas concluem que a sua forma de vida está muito boa. E é isto que Satanás quer fazer, amados. Esta é a grande perseguição. A grande perseguição de Satanás é a perseguição do engano, em fazer que as pessoas creiam que está muito bom da forma que estão, porque aparentemente Deus está aprovando a vida delas. E elas estão até manifestando sinais. E eu quero afirmar para vocês o seguinte, querido. Pecado é algo terrível. O pecado do adultério, o pecado da pornografia, entre outros tantos pecados, eles são terríveis na vida da pessoa. As pessoas abraçam o pecado, trazem para dentro de si, acostumam-se com o pecado e concluem que o pecado que eles praticam é um pecadinho pequeno, que não atrapalha a sua comunhão com Deus. As pessoas acostumam com o pecado. E Satanás entendendo isso, irmãos, Satanás vem e manifesta-se de uma forma intensa, poderosa, ratificando assim essa forma de compreensão das pessoas. E com certeza aqueles que chegaram diante do Senhor e que hão de chegar diante do Senhor e ouvirão do Eterno: nunca vos conheci. Apesar de apresentarem para o Eterno uma lista de sinais, de milagres, de manifestação de curas, serão condenados à eternidade. E eu quero ir além, irmãos, que provavelmente as pessoas que foram objetos das curas, das restaurações, desses sinais, grandes sinais, essas pessoas também não herdarão o reino dos céus, porque muitos não reconhecerão o Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não procurarão no decorrer da sua existência viver em santidade, viver os princípios de Deus, mas serão levados a concluir que, se daquela forma estão sendo usados por Deus, ou receberam as bênçãos de Deus, é porque Deus está aprovando. É onde entra outro texto, um texto proferido por Jesus: errais por não conhecerdes as Escrituras. Então muitos hoje, irmãos, erram por não conhecer as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, não sabem quais são os mandamentos do Senhor, não sabem qual a vontade do Eterno. Tudo que é falado é aceito como verdade, tudo que proferem por aí, aceito como verdade. E nos dias dos apóstolos, uma igreja ficou marcada como exemplo. Era o povo que morava na Bereia. Quando os apóstolos chegaram na Bereia, eles proferiam ali os ensinamentos a respeito do Messias, e aqueles não ficaram apenas na audição, não ficaram apenas como ouvintes passivos, mas eles corriam para a Bíblia, corriam para as Escrituras Sagradas e procuravam ali confrontar as verdades pregadas pelos apóstolos. Irmãos, tem esse exemplo na Bíblia. Os crentes de Bereia. Hoje, praticamente não vemos mais crentes bereanos. Os bereanos não existem mais, porque as pessoas querem apenas ouvir aquilo que satisfaz o seu ventre, aquilo que satisfaz o seu coração, e o coração é altamente enganoso. Nós não podemos restringir o nosso aprendizado de Deus ao ouvir, mas temos também que ler a palavra, conhecer a palavra, para que nós possamos saber o que é que provém de Deus. É o discernimento que vem.
Quando você conhece a Bíblia, você tem discernimento. O Espírito Santo de Deus te faz entender o que é certo e o que é errado. Portanto, amados, se alguém vive no pecado, seja pastor, seja apóstolo, seja o presbítero, um missionário ou outra pessoa qualquer, ela vive uma vida que está fora dos padrões determinados por Deus. No entanto, na igreja é uma manifestação intensa de sinais, de maravilhas através dessa pessoa. Tem alguma coisa errada nessa história toda, irmãos. O Senhor não se contradiz, Deus não se contradiz, e a palavra de Deus, ela não entra em contradição. Se não há santidade, um templo limpo, um vaso limpo, com certeza essa pessoa não está sendo usada pelo Senhor, não está sendo usada por Deus, mas está sendo usada por um espírito maligno, um espírito das trevas, um espírito terrível, que, através das suas ações, das suas manifestações, se possível, enganaria os eleitos. Essa questão de ser servo do Senhor é mais séria do que parece, muito mais séria. Porque ser servo do Senhor é preciso ser próximo de Deus. E para sermos próximos do Senhor, temos que comer a Bíblia, temos que ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de adoração, uma vida de comunhão intensa mesmo, diária com o Senhor. Caso contrário, as pessoas que não vivem desta forma serão facilmente enganados pelo Satanás, enganados pelo diabo. Facilmente, irmãos, muito fácil. Principalmente nesses tempos em que as pessoas estão loucamente em busca da bênção. Não querem o abençoador, não querem muita coisa com Deus não, mas com a bênção, esse sim, desejam ardentemente as bênçãos, não é verdade? E se o seu dinheiro pode pagar a bênção, aí é que não querem nada mesmo com Deus. Aí é que não querem mesmo. Vão de ofertas e de certa forma entende que a sua oferta obrigam a Deus a fazer a vontade dessas pessoas. E tem pregadores que ensinam isso. São pregadores do diabo, pregadores de Satanás. São pregadores inspirados pelos demônios, que ensinam por aí que Deus tem a obrigação de cumprir o voto que você fez, a oferta que você fez. Irmãos, eu já ouvi pregador falar, coloque Deus no canto da parede. Exija de Deus, porque Ele tem a obrigação de fazer para você. Isso é mentira, irmãos, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Deus não tem nenhuma obrigação em fazer alguma coisa para com as nossas vidas. Nós é que temos obrigações para com o Senhor. Nós é que temos obrigações para com Ele. E a nossa maior obrigação é sermos imitadores de Cristo Jesus. E em parte alguma, eu encontro Jesus colocando Deus no canto de parede. Na verdade, só houve um relato onde Jesus questionou Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Mas que seja feita a tua vontade. Hoje nós vemos comedores de feijão, de arroz, de maionese, de frango frito, querendo colocar Deus no canto da parede e exigir de Deus o cumprimento. O cumprimento do desejo do seu coração só porque ele fez uma oferta para a igreja, fez uma oferta para alguém. Fez uma oferta, porque foi induzido, foi levado por um pregador, enviado de Satanás, que, se fizesse uma oferta, ele poderia exigir de Deus, porque Deus estaria ali para fazer, para manifestar. Vale ressaltar ainda que alguns até recebem, colocando Deus no canto de parede. Alguns até recebem, mas você precisa estudar e buscar o discernimento, para ver de onde foi que veio, abre aspas, a bênção, fecha aspas. Amados, porque Satanás, se possível, enganaria os eleitos. E esses que colocam Deus no canto da parede, porém não consertam a sua vida, não querem viver Deus, não querem nada com o Senhor, querem com a bênção, não consertaram as suas vidas e mesmo assim receberam aquilo que queriam, certamente não veio de Deus, e isso eu posso afirmar para vocês. Porque Deus não é menino de feira, Deus não é criança,
Deus não é bobinho para deixar-se enganar por nós, nem tampouco necessitado dos nossos reais. Deus não necessita dos nossos reais. Ele é dono de todo ouro, de toda a prata, Ele é dono do universo. Ele não precisa de nossos reais para te abençoar. Ele abençoa sim o coração que crê. Disse Jesus, é pela fé, é pela fé. É pela fé que você recebe a bênção. E fé é crer. Irmãos, fé é crer, é confiar. É impossível alguém falar, eu creio em Deus e viver no pecado. Impossível. Ele pode até proferir, pode até falar da boca para fora. Ele pode até falar da boca para fora. Mas aqueles que verdadeiramente creem no Senhor, esses vivem os princípios de Deus. Porque uma situação está ligada à outra. Quem crê faz a vontade de Cristo, já dizia o próprio Cristo. Aqueles que creem em mim fazem a minha vontade. Não é assim? Se eu creio em Deus, obrigatoriamente faço a vontade do Senhor. Mas se eu creio de forma intelectual ou da boca para fora, certamente eu não estarei fazendo a vontade do Senhor. Amados, entenda isso. Quer receber a bênção do Senhor? Quer ser canal para Deus te usar como manifestador da sua glória? Santifique a vida. Santifique a vida. Busque Deus. Viva Deus. Coma a palavra. Coma a palavra. Amém? Encha teu ser com a Bíblia Sagrada. Não se contamine com as coisas desse mundo. Jejue, ore, louve, busque. Só desta forma é possível agradarmos a Deus. Só dessa forma é possível desenvolvermos uma vida de comunhão com o Senhor. E voltando ao texto, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E eu quero afirmar ainda para vocês, que Satanás pode fazer alguém ter sintomas de possessão, ou até mesmo estar possesso. Um falso profeta chegar até esta pessoa possessa, impor as mãos e expulsar o espírito enganoso, expulsar o espírito maligno. Mas Elias Oliveira, Satanás se expulsa? Irmão, presta atenção, se os homens sabem enganar o próximo, quanto mais Satanás. Não é tão fácil Satanás falar, olha, você sai, porque o negócio é enganar essa galera que está aí. Não é tão fácil isso? Fiquemos atentos. Satanás é muito esperto, é muito astuto e tem um grande poder de convencimento, de persuasão. E muitos são convencidos que a mentira é verdade, apenas porque viram aparência, algo aparente. Evidentemente que Satanás pode falar para um dos seus demônios, você tem que sair quando ele levantar a mão. Você tem que sair quando ele der a ordem. É isso aí, irmãos. É Satanás mandando nos seus próprios demônios e enganando uma multidão de pessoas maravilhadas, porque não conhece a Bíblia, não conhece as Sagradas Escrituras. Porém, esses não herdarão o reino dos céus, porque é assim que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Espero que você tenha compreendido essa realidade do engano satânico, que você tenha compreendido esta verdade, porque é assim que a Bíblia diz, amados. Não podemos encontrar uma nova explicação a não ser aquela que está na Bíblia, entenda isso. O que a Bíblia diz é verdade hoje, foi verdade nos dias dos apóstolos e será verdade até a volta de Cristo Jesus. E espero que esta palavra tenha sido esclarecedora para você e para toda a tua família. Que Deus, portanto, abençoe você, abençoe a tua casa, é que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.